Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso programa TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo. Quero abraçar aí as duas maiores audiências da região, Ilhéus e Itabuna. É o primeiro dia útil de 2024. Vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar. Olha, eu quero abraçar também você que está nos assistindo pelas redes sociais. Estamos ao vivo agora pelo YouTube, a página TVI Oficial. Também no Facebook, na página TVI Play Live. No Instagram, você também pode acompanhar nossa rede social e as notícias de bastidores. No YouTube, você tem aí o chat, onde você pode e deve participar com a gente. Mande sua mensagem, sua pergunta, o que você quiser, tá bom? Nós também estamos no nosso aplicativo tviplay.com.br ou na loja de Androids TVI Play Brasil, inteiramente grátis para você. Lá você vai ficar atualizado também, minuto a minuto, o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no seu estado, também no Brasil e no mundo, através da maior redação de notícias da Bahia, o Jornal à Tarde, há mais de 70 anos, informando a população baiana. Esse é um presente nosso para você, tá bom? Você não vai pagar nada e vai se manter atualizado. Daqui a pouquinho, aí no rodapé do seu vídeo, você vai acompanhar alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde. Dentre eles, tem uma matéria aí falando sobre o Porto Sul, que vai ser a grande novidade na Bahia esse ano de 2024, atraindo renda e negócios aqui para o sul da Bahia, tá bom? Tem essa matéria interessante, você vai ver dentre outras aí, que vão passar daqui a pouquinho no rodapé aí do seu vídeo. Olha, gente, o primeiro dia útil do ano, no programa de hoje, terça-feira, é o primeiro programa de 2024, a gente vai destacar para você alguns assuntos que são notícias aqui em Itabuna, em Ilhéus, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem comentários aqui do nosso comentarista geopolítico, o professor mestre Roberto José, que vai atualizar todos nós sobre a geopolítica mundial, quais são as mudanças significativas que estamos tendo no mundo atualmente. Vamos falar também desse terremoto que aconteceu no Japão. Graças a Deus passou aí o perigo de tsunami, mas os terremotos se sucederam ontem, durante todo o dia aqui do Brasil e à noite lá no Japão. A gente vai comentar sobre isso também com a pessoa que entende do assunto, que vai explicar para a gente por que essa incidência tão grande de terremotos na ilha do Japão. Bom, vamos falar também aqui no programa de hoje, sobre aumento de impostos aí para carros importados e carros híbridos. A gente vai comentar essa medida do governo. Tem também as emendas impositivas, algumas vetadas pelo governo federal, a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Aumento de gás de cozinha na Bahia. Mais uma vez, começa o ano já com aumento de gás aí para você, amiga dona de casa, você pai de família, já começa arrochando aí a distribuidora de gás, a Selem, aqui na Bahia. A gente vai comentar também aqui no programa sobre uma tragédia que aconteceu no início da noite de ontem e já início da manhã aqui no Brasil, lá no Japão, onde um avião colidiu com outro na pista do aeroporto. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, poucas pessoas morreram, um total aí de quase 400 passageiros, 376 passageiros, apenas 6 que estavam numa aeronave menor foram a óbito, Os que estavam na grande aeronave não vieram a ter graves ferimentos. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no programa. Bom, eu espero que você tenha curtido bastante seu feriado, tenha aproveitado bastante, Principalmente quem foi para o litoral, não tenha tomado sol exagerado para estar aí com a pele ardendo nesse momento, E também não tenha ingerido essa água do mar aí, com muita poluição. Mas, enfim, se você passou por tudo isso e está bem, vamos lá, vamos começar o ano aí, muitos já trabalhando, outros vão trabalhar daqui a pouquinho, e outros só amanhã. Tem profissionais liberais, como médicos e advogados, que só voltam na outra segunda-feira, E alguns dia 8 de janeiro. Então, muita gente ainda curtindo esse feriado. Algumas pessoas estão de férias, Que aproveita para tirar férias nesse período do ano. E aí, a vida vai seguindo, tá certo?
A gente vai comentar também sobre a vacina, né, da Covid, que agora se faz presente ano a ano nos calendários de vacinação das crianças. Esse assunto também será destaque aqui no programa. E a política, hein, gente? Esse ano é um ano eleitoral. Você começou o ano, você já se tocou para isso. Esse ano você vai poder escolher o novo prefeito para a sua cidade, os novos vereadores, né? Se você quer que eles continuem ou não, se você quer que seu prefeito continue ou não. Ainda temos reeleição esse ano, né? E o Senado Federal promete, inclusive, esse ano, rever essa lei da reeleição. Essa reeleição foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Ele se reelegeu pela primeira vez e daí para cá todos os prefeitos e governadores, né, presidentes da República podem se reeleger aí em 2 mandatos. Mas a lei agora vai mudar. Segundo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, esse ano, primeiro semestre ainda, assim que eles voltarem do recesso, ele vai colocar em pauta o fim da reeleição. Se esse projeto passar, aí os prefeitos que se elegerão esse ano, né, nas eleições municipais, os governadores se elegerão ano que vem, daqui a 2 anos, e os presidentes não mais poderão se reeleger. Quem já está eleito, né, a lei não retroage, então a lei vai passar a vigorar, então essas pessoas terão essa condição de se reeleger esse ano. Mas se a lei passando, né, aí ano que vem ela vai começar a vigorar e a partir daí quem se reelegeu ou quem se elegeu não vai poder mais se reeleger. Agora eu acredito que se essa lei passar, os deputados e senadores vão aí determinar também um período para os governantes, né, sejam eles prefeitos, governos ou presidentes. Por quê? Porque eles consideram esse tempo de 4 anos muito apertado, né? Eles dizem que entra, passa um ano arrumando a casa, né? Vendo ali, tomando pé de todas as situações, e tem 3 anos só para fazer obras, administrar a cidade e tudo mais. Então eles consideram muito pouco. A população já acha que não, mas eles consideram pouco. Então os senadores e deputados pretendem ouvir os prefeitos e com certeza vão dar aí mais 1 ano ou 2. Então o mandato passaria de 4 anos para 5 ou para 6, né? Aí vai depender do Congresso, e não haverá mais reeleição. Aí eu acho que fica de bom tamanho para todo mundo, né? E a população de Itabuna, principalmente, né, já provou que não gosta de reeleição. Toda eleição está botando um novo prefeito. Então, a gente não sabe como vai ser esse ano, né? Se acontecer aqui, será a última reeleição, né, para Itabuna, que nunca reelegeu ninguém. Então vamos aguardar, né, o andamento aí desse primeiro semestre e esperar que o Congresso volte para ver se realmente eles vão colocar em votação essa pauta que é muito importante para a política brasileira. Uma outra coisa que tem gerado muito comentário negativo no Brasil, principalmente na internet, é o fato de ter aumentado o valor do dinheiro, né, do recurso para as eleições a nível nacional, né? Em todo o território nacional vai consumir desta vez mais que o dobro do dinheiro usado nas últimas eleições. Ora, se nas eleições para presidente da República, né, foram usados 2 bilhões e 500 milhões, não tinha por que aumentar para os municípios. Mas os partidos conseguiram. O Congresso Nacional é feito pelos partidos, né? Lá estão todos os representantes dos partidos. E eles querem mais dinheiro para gastar na política. E aí colocaram mais de 5 bi, né, para gastarem nas eleições municipais desse ano. Agora, o que a gente tem que prestar atenção, e aí todos vocês que querem ser candidatos, todos vocês que fazem parte de um partido, são afiliados a um partido, vocês podem reclamar, vocês podem questionar os partidos. O que, Barbosa? O que é que a gente tem que questionar? Ora, se são 5 bilhões distribuídos no Brasil inteiro, todos os partidos têm dinheiro para aportar aí nas campanhas de prefeitos e vereadores. Então não se justifica os candidatos a prefeitos e vereadores ficarem com o pires na mão aí,
né, sem saber o que fazer, querendo dinheiro para fazer campanha. Quem tem que dar o dinheiro, isso é lei agora, gente. Não são empresários mais. Eles podem até dar 1% do imposto de renda, né, dentro da lei. O próprio candidato pode também dar esse percentual de acordo com a sua declaração de imposto de renda, mas isso é ínfimo. Primeiro que ninguém quer mais dar dinheiro a políticos, né? Segundo que o político também não tem, na maioria das vezes, né, não tem dinheiro também e não tem declaração de imposto de renda para poder declarar e investir na sua própria campanha. Então eles ficam esperando o dinheiro desse dinheiro partidário. Ora, se o dinheiro é lei e é para ser distribuído para todos os candidatos, não justifica acontecer o que vinha acontecendo nas últimas eleições. Os partidos deixavam a maior parte do dinheiro nas capitais, na mão dos presidentes dos partidos das capitais, e esse dinheiro não chega às cidades do interior, ainda que sejam elas cidades médias e grandes, como Itabuna, Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, né? Esse dinheiro não chegava, era um sacrifício, o candidato do interior conseguia ali 100 mil, 200 mil, olhe lá. Quando, na verdade, um candidato a prefeito de uma cidade como Itabuna gasta mais de 2 milhões de reais, isso brincando. Na pior das hipóteses, 2 milhões de reais, né? Porque você tem que pagar todo o marketing, aquele trabalho de confeccionar santinhos, panfletos e tudo mais, né? Gasto com comícios, carros de som, trios elétricos, combustível. Então é muito dinheiro. E aí 100 mil, 200 mil não dá para nada. Isso seria o valor para um candidato a vereador que também não recebe nada. Então, nem material às vezes ele recebe. Na maioria das vezes, o material que o candidato a vereador recebe é um santinho que chama casadinha, que é ele e o prefeito, ou ele e o candidato a prefeito, né, no caso do seu partido. Então, ele só recebe isso aí, que é da campanha majoritária que o candidato a prefeito, né, no caso, o candidato a prefeito de cada partido manda fazer. Mas o candidato a vereador, ele busca fazer o material dele, até porque ele não quer ficar atrelado ao candidato a prefeito, senão ele perde votos. Porque tem pessoas que não querem votar naquele candidato, mas querem votar no seu candidato a vereador. Então esse negócio de casadinha, na maioria das vezes, não funciona. E aí o vereador precisa também fazer seus santinhos, né, sua panfletagem. Isso é o mínimo que eles precisam fazer. Depois tem um programa eleitoral, né, no rádio e na televisão, que embora lá a propaganda mostre lá que é um horário gratuito, na verdade não tem nada de gratuito. É tudo hipocrisia, a coisa de horário gratuito. Primeiro que tem que se pagar a confecção dos programas. Nada é de graça, as pessoas não trabalham de graça, né? Então, existe toda uma produção, equipamentos caríssimos que são utilizados, profissionais de alto gabarito, para fazer um trabalho bem feito. E aí, esses candidatos precisam pagar, né? E como é que paga se não tiver dinheiro? Outra coisa também é o horário, né, do rádio e da televisão aberta, que eles falam que é gratuito, mas não é gratuito. Por que não é gratuito? Porque a conta chega. Os veículos abatem seus impostos, os impostos que teriam que ser pagos ao governo, abatem esse valor da veiculação do programa eleitoral, do rádio e da televisão. Então, na verdade, é uma falácia essa coisa de horário gratuito. Não existe nada gratuito na política, tá? Isso aí é para boi dormir. Agora, também não precisava tanto dinheiro assim, né? E eu espero que, já que tem tanto dinheiro assim, que é mais que o dobro das últimas eleições, que todos os candidatos do interior do estado recebam dessa vez, né? Não fique a ver navios como em outras eleições, recebendo uma ninharia, enquanto a maior parte, o grosso desse dinheiro, fica na mão dos políticos das capitais. Para você ter uma ideia, um candidato a prefeito em Salvador, que é a nossa capital, só para dar um exemplo aqui para você, ele não gasta menos que 12 milhões de reais numa campanha política, né? Isso é o mínimo que a gente está falando aqui, 12 milhões de reais. Tem candidato a prefeito que chega a gastar 16, 20 milhões de reais na capital. E a metade desse valor, quase a metade, é investido na área de marketing, né? Para que aquele candidato se saia bem
e possa ganhar as eleições, ou pelo menos tenha condições de ganhar as eleições e de competir à altura dos outros candidatos. Então, é muito dinheiro, né? E aí eles não querem mandar nada para o interior. E lá também eles ajudam os candidatos a vereadores, né? Cada candidato a vereador recebe também uma quantia. Agora, por que isso não é feito no interior? Falta mais seriedade dos partidos, mais transparência, e falta também que os candidatos do interior saibam se impor perante o partido. Exige a prestação de contas, onde ele vai aplicar todo aquele dinheiro que ele recebe. Eles deixam geralmente para o último dia, a última hora para pagar. Os candidatos ficam todos endividados e aí quando recebe o dinheiro não consegue nem pagar, né, em tempo hábil. E tem que prestar conta de tudo que chega, né, com nota fiscal, tudo direitinho, porque essa exigência de prestação de contas, né, agora se torna maior ainda devido aí ao alto valor desse dinheiro dedicado à campanha eleitoral, tá bom? Então fica a dica aí para você que quer ser candidato, você que já faz parte de algum partido, está afiliado a algum partido, corra atrás, exija do seu partido que seja transparente quanto ele vai receber e como vai ser essa distribuição em todo o estado da Bahia, né? Se ele vai receber lá, digamos, 200 milhões de reais, tá, como é que ele vai distribuir esse dinheiro em toda a Bahia? Quanto vai para cada cidade, para cada candidato? Essa lista, inclusive, essa contabilidade deve existir e deve ser transparente, deve ser até pública, né? Porque é um dinheiro público, isso é um dinheiro público, isso vem dos impostos, da arrecadação dos impostos do Brasil. Então, pela transparência nacional, esses recursos devem ser publicados em uma lista no site do partido. Olha, nós vamos receber aqui para a Bahia X milhões. E serão distribuídos dessa forma, né? Claro que a capital sempre vai pegar a maior parte, mas as cidades importantes do interior e as cidades menores também têm que ter a sua cota, né? Principalmente as cidades onde tem canais de televisão, que é o caso de Itabuna, é o caso de Vitória da Conquista, é o caso de Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana, né? Porque lá tem candidatos que vão utilizar o marketing televisivo e de rádio. E isso é caro, então tem que ter lá um valor maior, claro, do que outros municípios que não têm o rádio e a televisão, como Ilhéus. Lá o candidato vai gastar só com panfletos, né, o programa de rádio, que é barato, e também carros de som e trios elétricos, seja lá o que ele quiser usar. Então, por aí, eu acho que tem que ser o caminho, né, para os partidos atuarem com lisura e transparência com dinheiro público, dinheiro que vem do povo. Porque, olha, se você não sabe, tem muito candidato que entra na eleição só para ficar com a sobra, que eles chamam, né? Sobra de campanha, tá certo? Eles inventam uma prestação de contas lá, arrumam uma nota aqui, uma nota ali e ainda embolsam um dinheirinho, né, para se completar. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil, né? Eu conheço vários casos. Isso antes, quando era dinheiro de empresa, né? E agora, quando o dinheiro público, deve estar pior ainda a situação. Mas vamos esperar que isso acabe no Brasil, né? A gente tem que ter esperança. Como diz, a esperança é a última que morre, né? Bom, gente, hoje também começa a valer, né? Começa a vigorar aquela situação do cartão de crédito. Você lembra que semana passada nós comentamos aqui, inclusive com o especialista, né? Sobre essa questão dos juros do cartão de crédito. Agora, devido a essa nova lei sancionada já e em vigor a partir de hoje, se você comprar R$1.000 no cartão de crédito e não conseguir pagar nenhuma parcela, né? Se atrasar, se embolar, o cartão só pode cobrar no máximo, não quer dizer que ele já tenha que cobrar isso, né? Porque antes eles cobravam 400, 500, até 1.000%. Mas no máximo eles agora só podem cobrar 100%, tá? Então se você tem uma dívida de R$1.000 e você não está conseguindo pagar, o cartão vai dobrar esse valor, né? Vai para R$2.000, é o máximo que ele pode fazer. E você terá um ano com esse valor para tentar fazer um pagamento ali e liquidar essa fatura, né? Aí se passar de um ano,
Aí, além desse valor de 100%, vem outras taxas, viu? Aí não se iluda não que tem taxa de OF e outros impostos aí, que o cartão vai agregando a esse valor que você deve. Então, na verdade, a partir do segundo ano, não é só 100%. Com certeza vai aumentar, coisa aí de 10% a 20% a mais, que são as taxas que serão colocadas em cima desse valor. E aí vai ficar uma bola de neve, mas uma bolinha menor do que seria, né, nos moldes passados, até ontem, né, que os cartões botavam aí quanto eles queriam, 500%, 1000%, sua dívida de 1.000 ia para 10 mil, para 60 mil, 50 mil, não tinha um parâmetro, não tinha nada de legalidade nisso, né, porque era uma coisa sem regra, cada administradora, cada banco botava o valor que queria. E aí ficava uma situação delicada, uma coisa impagável. Como é que você ia pagar uma dívida que você contraiu por R$1.000 e ela já virou rapidinho R$10.000? Às vezes no primeiro mês ou no segundo mês que você atrasou, o cartão de crédito já parcelava uma taxa nova para você, né? Botava o valor lá em cima e ele mesmo parcelava a revelia, a sua revelia. Você não tinha direito a escolher quantas parcelas você queria, qual a taxa de juros, nada disso, tá certo? Mesmo assim, ainda está muito alto, você tem que ter cuidado ao usar o cartão de crédito. Não use o cartão de crédito, por exemplo, para comprar a feira de supermercado, a não ser que seja uma grande necessidade, uma necessidade extrema. Se não for necessidade extrema, se você conseguir passar com sua família sem usar o cartão de crédito no supermercado, é melhor. Por que é melhor? Porque essa despesa do dia a dia, gente, ela nunca para, é uma despesa recorrente. Se você comprar hoje no supermercado, amanhã você tem que comprar de novo, né? Então, as dívidas recorrentes, aquelas despesas recorrentes, se você ficar comprando no cartão de crédito, chega um ponto que fica impagável. Então, evite compras recorrentes em cartão de crédito. Deixe o cartão de crédito para usar em situação de emergência. Se você precisar comprar uma medicação, se você precisar comprar um eletrodoméstico, né? Algo assim de necessidade e que seja um bem durável. Né? Não use o cartão de crédito para a despesa do dia a dia, porque você pode se complicar, ainda que seja 100%, porque é muito, viu, gente? Dá mais de 5% ao mês, né? 100% ao ano, dá mais de 5% ao mês. Então você tem que ter muito cuidado ao consumir produtos, né, que não sejam bem duráveis durante o seu dia a dia aí, né, o seu normal, tá certo? Vamos evitar usar ao máximo o cartão de crédito. Tá? Vamos usufruí-lo, né, sabendo usar. Isso faz parte de uma educação financeira que às vezes você só aprende na dor, né? Depois que está todo empipinado, o seu nome sujo, aí você aprende a usar melhor o cartão de crédito. Infelizmente, né, gente? Mas vamos lá, tá certo? Então, a partir de hoje vigora essa nova lei. E a outra chamada que eu fiz aqui, né, que a gente, principalmente quem tem condições, né, o poder de vida aí de classe média alta, que pode adquirir um bem de 300 mil, de 250 mil para cima, que é um carro híbrido ou um carro importado. A partir de hoje também está vigorando, né, a questão dos impostos para esse tipo de automóvel. O governo, com isso, quer proteger a indústria local, claro, atrair mais montadoras para o Brasil, né, por quê? Porque a montadora, vendo que tem dificuldade para vender seu carro direto do país de origem, né, ela vai querer ficar no mercado brasileiro, que é um mercado altamente consumidor, um mercado grande, 200 milhões de habitantes, né, gente? Então, essa montadora vai, com isso, forçar, né, a pensar em se instalar no Brasil, como já tem aqui outras inúmeras montadoras de carro. Então, essa medida do governo, por um lado, é ruim para o consumidor, no momento, mas, por outro lado, para a economia do Brasil, para gerar emprego, é uma medida acertada, né? Porque quando ele protege a indústria local, ele não está só protegendo as que já existem, mas ele está também fomentando a possibilidade de outras indústrias virem para o Brasil, como veio agora a BYD, né, que está se colocando ali em Camaçari, e daqui uns dias vai passar a entregar aqui milhares de carros elétricos, modernos, né, carros de alta tecnologia. Então as taxas são
consideradas até um pouco salgadas, eu não achei até baixo para importação, né? Vai de 30% até 50% do valor do automóvel, tá bom? Essa medida começou a valer já agora, nesse ano novo. Então, são medidas aí que o governo está tomando, né, para melhorar a nossa economia. Ainda no programa de hoje eu vou falar também sobre outras medidas tomadas pelo Ministério da Fazenda, pelo Haddad, Ministério da Economia e também o Ministério do Planejamento, né, para cobrir o rombo financeiro do Brasil lá na frente. Então o Haddad está muito preocupado, né, com a possibilidade de não cumprir a meta estabelecida e aí tomou algumas medidas no final do ano que a gente vai comentar no programa de hoje ainda. Uma delas foi desconsiderar aquela atuação do Congresso Nacional na desoneração da folha de pagamento. Então a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas agora eu vou trazer aqui o nosso especialista, professor, mestre Roberto José, geólogo, né, que vai falar aí sobre a geopolítica mundial, essa nova geopolítica que se desenha. A volta do Lula reacendeu o BRICS, né? A partir das ideias do Lula, outros países aderiram a novos países entrarem no BRICS. A Argentina, do Milei, né, não quis, se recusou a ficar no BRICS. A gente vai ouvir do especialista aqui o que é que isso pode significar. Mas enquanto a Argentina não quis, outros países entraram e o BRICS é hoje uma entidade muito forte na economia mundial, né? E quem vai explicar isso para a gente é o especialista Roberto José, que comenta também dentro desse assunto a questão dos conflitos, né, que estão acontecendo tanto na Rússia quanto no Oriente Médio. Roberto, obrigado, né, por você ter vindo nesse primeiro dia útil do ano para falar sobre esse tema muito importante para o Brasil. Bom dia, meu amigo Barbosa, bom dia a todos que nos assistem. Satisfação estar aqui, né, para a gente abrir o ano, né, de 2024. Com certeza será um ano próspero. A gente tem panorama de perspectivas boas para o Brasil, mas também para a nossa região. Uhum. Temos aí a geopolítica bastante movimentada, como você falou. Você tem a figura do Javier Milei, né, ou Milei, que é o que a gente chama de anarcocapitalista, né? Uhum. É importante entender o conceito das duas palavras, né? Certo. Que é o capitalismo e o que é a anarquia, né? Anarco, não é de narco, não. Também tem os narcocapitalistas que são os traficantes. Mas é anarco de anarquia. Aí. De anarquia. Capitalismo, você tem ali o Smith, né? Que fala sobre, no seu livro A Riqueza das Nações, ele fala da mão invisível do mercado. Essa mão invisível, ela é que, para Smith, né, Adam Smith, ela é quem regula todo o mercado. Então, o anarcocapitalismo é bem isso na frieza dos dados de Smith, né? Uhum. Informar que as empresas, né, a iniciativa privada é que tem que perdurar, que o Estado tem que diminuir até zerar, né? Zero de Estado é uma anarquia, né? Uhum. Ou seja, o estado de anarquia, que é uma palavra muito mais no sentido do comunismo, seria uma utopia, né? Comunismo extremo em uma utopia em que as pessoas teriam consciência de si mesmo, mas de si na sociedade, e não precisaria de Estado para regular, né? Hobbes fala do contrato social, né? E aqui na segurança pública, esses dias eu estava em uma casa de praia e as pessoas... houve uma situação de crime contra o patrimônio. Eu disse, é importante você ter segurança. Instala câmeras de segurança, sensores. Mas colocar a câmera de segurança aqui nessa área de piscina vai tirar a privacidade. Eu disse, pois é, não rima segurança e liberdade. Ou você tem uma coisa, ou você tem a outra. Mas a gente pode dosar as duas coisas. Então, voltando para o contexto, né, só para fazer um prefácio aqui. Javier Milei, ele é nesse sentido, né, do anarcocapitalismo, ele acha que o Estado tem que zerar, então ele está tirando tudo que é do Estado. E anteontem eu estava vendo um vídeo de um estudante da Venezuela, não sei se você viu, estudante da Venezuela, ele fazia medicina lá na Argentina, em Buenos Aires, e era bolsista do Estado argentino. Javier Milei, afuera, né, arrancou, e não existe mais bolsa, então ele zera toda a parte
daquilo que a gente chama, né, do bem-estar social, o welfare state, né? O estado do bem-estar social para Javier Milei não existe. E ele vai ter uma série de dificuldades. Primeiro, a promessa de acabar com o Banco Central é praticamente impossível, porque você não consegue capitalizar lá fora nem com títulos ao Tesouro, nem empréstimo direto. Você não consegue capitalizar sem um Banco Central forte. Então, assim, Javier Milei tem alguns posicionamentos que beira a loucura. Por exemplo, ele diz que em idades passadas ele foi um gladiador e o cachorro dele um leão. Ele conversa com o cachorro. E ele conversa com o cachorro que morreu, não é o que está vivo. Por que esses líderes da direita têm essa questão, né, de problemas psicológicos, mentais, né? Da extrema, né? Os extremistas. Não, mas a gente teve todo extremo é perigoso, né? Trump, Barbosa? teve Bolsonaro e agora Milei, né? Mas esse é um Bolsonaro piorado, né? Conversa com o cachorro, imagina. Conversa com o cachorro, a agenda dele só é feita depois que a irmã joga carta de tarô. Então, um sujeito que acredita no lado mágico, místico. O Adolf Hitler também cria no lado mágico, né? Que ele era um iluminado para restabelecer a raça ariana, né? Então, isso é muito perigoso. A perspectiva argentina não é boa. O fato é que Javier Milei acabou ganhando pelo desalento da população argentina em ver sucessivos planos fracassados, né? Aquela bipolaridade, né? Entre o peronismo e a segunda força. E aí sai um Javier Milei que não tem o apoio do parlamento, ele é a minoria da minoria. Muito parecido fazer essa similitude com Collor é um exagero, né? Mas Collor, quando ganhou, ele ganhou pelo Partido da Renovação Nacional, né? Lembra, o PRN tinha minoria. O que é que Collor fez? Teve que abrir para fazer uma maioria. Mesmo assim, o impeachment de Collor foi porque ele não teve maioria no parlamento. Javier Milei, ele corre esse risco. Então, muito provavelmente, essa motosserra, como ele disse, não vai passar. Ele vai jogar isso na conta dos parlamentares, vai chamar um plebiscito e tudo pode acontecer, né? A Argentina realmente vive uma situação inusitada. Quando o Javier Milei diz que não vai aderir ao BRICS, isso já era previsto. Porque o Javier Milei, ele diz que é contra tudo que se assemelha ao comunismo, né? Então ele acha... e aí vem a falsa ideia de comunismo, né? O que é comunismo? O que é socialismo? O comunismo, ele é um passo do socialismo. O comunismo é aquilo pregado por Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, né? Vendo o que tem e reparta com os pobres. Ou seja, eu preciso dividir a riqueza, não é a pobreza, né? Eu quero que todo mundo tenha um celular, um smartphone, né? E não o inverso, né? Bom, se todo mundo não pode ter, ninguém vai ter. Não é assim. Então eu preciso dividir a riqueza. Esse é o sentido. Então quando você vai naqueles países escandinavos, e aí Dinamarca, Suécia, Finlândia, a própria Inglaterra, qual é o meio de você equacionar, revolucionar as questões sociais? É você dar igualdade de condições a todos, pobres e ricos. Então você vê o filho do pobre estudando na mesma escola que o filho do rico. Você vê o filho do rico chegar de limusine e o filho do pobre de bicicleta. Então todos estudando no mesmo ambiente vão disputar em pé de igualdade os melhores cursos universitários, as melhores posições como técnico, né? Que a pessoa, para alcançar a vitória, né? Alcançar uma primazia na vida, ela não precisa necessariamente ter um nível superior, mas precisa ser um bom técnico, né? Um bom pedreiro, um bom mecânico, né? Enfim, você tem uma infinidade de atividades que pagam tão bem quanto. Então, a gente precisa disso. O socialismo, né? O socialismo, como a gente conhece, é dessa forma, né? Você dividir a riqueza com todos. Então, você tem um Estado forte. Se você observar a carga tributária desses estados, e aí eu gosto muito de citar os escandinavos, que são referências, né? São os países que têm as melhores condições de vida, junto com a Suécia, com a Escócia lá embaixo, os países de Gales e o próprio Reino Unido. Então, assim, você tem condições de IDH favoráveis, mas você tem um Estado forte, um Estado que arrecada. E esse Estado forte, Barbosa, ele precisa estar nas áreas prioritárias, nas áreas estratégicas. Só para você ter um exemplo, que essa coisa de a iniciativa privada resolve tudo. Não resolve tudo. A iniciativa privada vai
onde tem lucro. E é assim que funciona, né? E tem que ser. Agora, Alberto, me permita só uma pergunta, né? Que é o que o pessoal da direita, inclusive, fala muito. Todos os países, né? Onde existe a bandeira do socialismo, pelo menos os maiores, como China, Rússia, né? Impera aí a questão política, o ditador, né? Ou a ditadura. E até naqueles países onde o comunismo não deu certo, como Cuba, na ilha de Cuba, né, onde o progresso nunca chegou, não vai chegar, e a ditadura também ficou instalada até os dias de hoje, né? E ainda tem um agravante, né? Os médicos que se formam em Cuba depois têm que devolver parte do salário quando ganha para o governo cubano, como foi o caso do Mais Médico aqui no Brasil. Então, como é que você avalia, né, nessa questão aí do socialismo? Você citou um país que deu certo, né? Mas hoje a gente tem esses exemplos que são países gigantescos. Eu estou falando de políticas públicas, né? Daquilo que nós chamamos de welfare state, né? Do estado de bem-estar social, que é um estado calcado nos ideais socialistas, né? Se você observar os ideais socialistas, não de Karl Marx, né? Da ditadura do proletário, mas as ideias de Karl Marx enquanto método científico é muito importante. Aí quando você traz para Keynes, né, John Maynard Keynes, ele diz exatamente isso. O Estado tem que estar em áreas prioritárias. Áreas não prioritárias, a atividade da iniciativa privada toma conta. Mas em áreas prioritárias eu preciso estar próximo, eu preciso estimular, é o Estado. E aí eu cito vários estados que têm esse perfil de Estado do bem-estar social. Se você analisar o plano de governo de Joe Biden, é um plano de governo, você tem ali o DNA de John Maynard Keynes, de estimular áreas prioritárias, de fazer o que a gente chama de políticas públicas compensatórias, porque uma parcela da sociedade, no nosso momento histórico, dentro da nossa história de construção, ficou à margem do processo. E aí a gente precisa dessas políticas compensatórias, até que a gente atinja um grau satisfatório de equidade social. Aí quando a gente cita que alguns países que têm perfil de ditaduras têm um lado comunista, a China, por exemplo, ela tem um perfil de ditadura, porque você tem um único partido, né? O Partido Comunista quem dá as cartas. Mas se a gente for conceituar bem, a China não é comunista, a China não é capitalista, a China é um híbrido, é uma economia de mercado. Sem dúvida, a China é uma economia de mercado com a forte verticalização na produção de alguns setores, com investimento forte do Estado. Mas não reparte a renda, né? Reparte em parte. Se a gente observar que a China hoje retirou, nos últimos 20 anos, milhares de pessoas da extrema pobreza. Hoje a China tem, e aí são dados, por exemplo, da Reuters, né, que é uma agência internacional isenta de qualquer relação direta com a China. A Reuters afirma, em um dos seus estudos, que a China tem 500 milhões de habitantes na classe média e média alta, que consomem. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A gente não tem de classe média mais de 50 milhões, a alta. A gente tem muita gente ainda na linha de pobreza. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. A China tem 1,5 bilhão. E desses 500 milhões são classe média alta. Outro 1 bilhão. Aí você tem majoritariamente o pessoal na parte agrária, na produção agrária, dentro do meio de produção, no contexto agrário. Mas pense como é fazer a conta nesse sentido. Então a China, ela é um híbrido, a gente precisa ter novos conceitos sobre a China, que é uma ditadura, se assemelha sim a uma ditadura. Mas a China, eu não posso dizer que a China é comunista, que a China é socialista. Pelo contrário, a China é economia de mercado. Hoje a China ela detém parcerias econômicas com a maior parte do mundo. Sabe quem é o maior parceiro comercial do Brasil? É a China. Maior parceiro comercial da Argentina, do Javier Milei, é a China. Não, ainda é o Brasil, a China em segundo, mas a China, a perspectiva dos próximos anos ultrapassa. Então, se Milei deixar, né? Se Milei não jogar a Argentina no buraco, né? Então, assim, essa coisa de dolarizar, que é uma das ideias dele, é dolarizar a economia. O Carlos Menem, você lembra do Menem? Lembro. Ele tentou dolarizar. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida, uma hiperinflação. Não tá Porque certo. como é que eu vou fazer uma relação entre o que eu produzo aqui, custo em peso argentino,
e o que eu produzo em custo dólar. Essa conta ela é complicada. Por isso a ideia, e aí é uma ideia trazida aí pelos BRICS, né, de Lula, do Xi Jinping e do próprio presidente, né, ditador da Rússia, dentre outros parceiros, é que é importante ter uma moeda única de transação comercial. Não é que esses países vão unificar a moeda sob uma bandeira. Seria só para usar a referência do valor, né? É isso aí. Que hoje usa o dólar, né? É aquela frase de Milton Santos, grande geógrafo baiano. Ora, o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. Então vamos dialogar naquilo que nos une. O que é que une Brasil, China, Rússia, África do Sul e agora tem a Índia, Irã, né? também, e agora Irã, esses outros países. O que nos une é a economia, é a diversidade, é eu não querer impor minha vontade sobre a sua, como faz os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a economia americana, ela é de uma forma ou de outra financiada pelo dólar. As nações financiam isso, né? Mas o título é do Tesouro Norte-Americano. Só para relembrar aqui, porque a história ela não está isolada, né? Ela está conectada a fatos pretéritos, né? E todas as coisas estão conectadas, aquilo que a gente chama de sistemicidade do conhecimento. Lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tivemos um plano econômico, o Plano Marshall, né? Não é o plano, convencionou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, um tratado em que as nações, para terem o financiamento norte-americano para reerguer suas economias, as principais nações foram as nações europeias que foram destruídas, precisavam ter esse financiamento do governo dos Estados Unidos. Em troca, eles deveriam mudar a base, o lastro econômico de ouro para dólar. E ali o dólar passou a ter essa primazia no mundo. Então, toda a economia, o Brasil, por exemplo, para imprimir dinheiro em real, ele antes, até esse período, ele tinha que ter isso em ouro. Era uma garantia, né? Uma relação em ouro, uma garantia do Estado. Hoje a gente precisa ter em dólar. Não mais, agora com a briga tanto da Argentina, da China, quanto a Índia e Irã, começou-se a mudar um pouco isso, né? Só que hoje ainda o principal financiador dos Estados Unidos da América é a China. Quem tem a maior reserva em dólar do mundo é o governo chinês, como tem grandes reservas em dólar. Então, a dinâmica da geopolítica mundial, a partir de 1945, muda. A gente tem um mundo bipolar com a antiga União Soviética, mas os Estados Unidos muito mais forte por conta da sua economia não verticalizada, mas a economia de mercado, né? Dessa relação daquela força da globalização, né? A globalização chega a todos os cantos e ela não respeita a fronteira, né? Quem vai são as empresas, né? As multinacionais, né? As empresas internacionalizadas. Então, quando a gente analisa o plano de Javier Milei de cortar tudo e todos, a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque a Argentina, no seu contexto histórico, precisa de políticas públicas. Mais uma coisa, por exemplo, as pessoas falam muito em privatização da água, né? Vamos privatizar a água. Javier Milei já está propondo aí algumas privatizações. Por exemplo, a empresa argentina de petróleo deve ser privatizada. As linhas aéreas argentinas também. A empresa de petróleo argentina, por ser um país que tem grandes reservas em petróleo ou hidrocarbonetos, como a gente chama, e tem os outros, o gás de xisto, ele tem uma área de gás de xisto fantástica, o espaço chamado Vaca Muerta, né? Aquela região da Vaca Muerta, que é gás de xisto, né? É um gás que... Inclusive o Brasil estava querendo trazer esse gás para cá, né? O Brasil quer comprar ele já envasado, né? Que aí você liquefaz ele dentro daquela tecnologia e transporta. Ou transporte via duto, é muito mais prático. O transporte por duto, ele é mais barato, ele é mais eficiente do que o transporte por rodovia, né? Ferrovia, hidrovia ou rodovias. Então é muito mais fácil. Mas o Brasil tem grandes reservas por exemplo, de gás. Boa parte dela nas áreas do pré-sal, né? Por exemplo, o Brasil agora está com todo o processo adiantado para começar a explorar a parte do pré-sal no Mar do Norte, né? Na parte norte do Brasil, que pega ali da Guiana até o Rio Grande do Norte.
Seria a foz do Rio Amazonas, né? É, um pedaço da foz, né? Mas aí a Marina Silva bombou, né? Mas se faz desenvolvimento sem o desenvolvimento precisa ser sustentável. E assim, ó, só para você ter ideia, por isso que a briga do Maduro lá com o Essequibo, né, aquela região do Essequibo, que representa 70% da Guiana. Aquela região ali, ela, com a produção de petróleo, a Guiana Francesa, a Guiana, ela teve um crescimento de mais de 100%, ela chega a um crescimento de mais de 100% nesse ano de 2024. Exatamente pela produção. Isso não significa que esse dinheiro está repartido entre os habitantes. A Guiana tem 700 mil habitantes, tem uma turma muito grande abaixo da linha da pobreza. Esse dinheiro está sendo concentrado, uma parte com o Estado, outra parte com essas empresas multinacionais. Mas a Guiana ela cresce esse ano mais de 100%. Em razão da atividade da indústria do petróleo. É muito petróleo que tem. Inclusive os Estados Unidos estão investindo muito lá para extrair petróleo. Exatamente, são majoritariamente empresas americanas e inglesas, né? Agora, eu vi uma fala outro dia de uma pessoa lá, nativa, né? Dizendo o seguinte: para que a Venezuela está interessada no petróleo dele se a bacia da Venezuela é o dobro da bacia dele, né? De capacidade de produção. Mas é aquela história, onde tem dinheiro tem ganância, né? Onde tem dinheiro tem ganância. E ali é uma área de fato importante. O fato é que a Venezuela perdeu todas as batalhas que fez com o Tribunal de Justiça da ONU, não é o de Haia. O de Haia é para crimes. Esse Tribunal de Justiça da ONU, ou Comissão de Justiça, não chega a ser um tribunal, ela exatamente vai não mediar, mas ela tem uma decisão sobre essas áreas de conflitos. Em um determinado momento, na doutrina Monroe, que o presidente Monroe falava a América para os americanos, mas não era para os americanos do Sul, não era para eles, os americanos, os Yankees. E ali, naquele momento, ele era a favor, porque essa é uma disputa centenária, né? Naquele período, ele foi a favor da Venezuela. As coisas mudaram. A própria doutrina Monroe tinha também uma política chamada a política do Big Stick, do grande porrete, né? Ou você faz o que eu quero, ou eu vou invadir seu país, como eles fizeram, inclusive, hoje. Contra o Iraque recentemente. Contra o Iraque. Destruíram tudo lá, né? Exatamente. Destruiu o que era uma civilização, né? Civilização belíssima. Era, né, rapaz? Que ali é a antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia, né? Riquezas em história, enfim, foi destruído. O Iraque estava melhor com Saddam Hussein do que hoje, né? É verdade. Então, aquele conceito de Estado, de democracia, né? Será que a gente quer impor a nossa democracia aos outros como eles vivem lá? Então, isso é uma coisa a se discutir, né? Mas o fato é que é uma área importante. O Maduro, ele está pressionando. Recentemente, o governo inglês enviou para lá um navio. Não é um navio desses destroyers americanos, né? Um navio de capacidade muito reduzida de guerra, né? Muito mais de pesquisa do que de guerra. E o Maduro tomou isso como afronta. A Maduro está jogando para a galera porque ele vai para a reeleição. Mas assim como o Putin, ele está prendendo todos os adversários, né? Então não deixa de ser uma ditadura, a gente tem que ficar de olho. O Brasil precisa mediar bem isso, né? Inclusive a gente já comentou isso aqui, Roberto, que os americanos não são nada bobo quando o assunto é guerra, possível invasão. Eles têm informações privilegiadas, sabem de tudo. E eu tinha até estranhado, antes do Maduro falar sobre essa possível, né, tomada da Guiana, né? Ele veio ao Brasil e logo depois os Estados Unidos colocaram centenas de militares americanos para fazer um treinamento na selva, justamente naquela região do Com o Brasil, né? Na selva brasileira. Aquilo ali com certeza já foi uma maneira de estudar a área, de fazer uma possível barração ali, né? Não deixa de ser mandar uma mensagem, né? Os Estados Unidos são, né? Uma economia de guerra, né? Cresceu na Primeira Guerra Mundial, dominou. Na Segunda Guerra Mundial, vendeu praticamente para os dois lados, depois teve que tomar uma posição. E se tornou a maior potência depois da guerra. Se tornou a maior potência, né? Em cima disso. Não só por isso, é claro que você tem mas foi o principal fator, né? Um dos, né? Porque assim, os Estados Unidos, ele instrui o estudante a ser um protagonista, né? A ser um empreendedor.
No Brasil, o sonho de qualquer estudante é ser funcionário da coroa, Funcionário né? público, Funcionário da coroa, Pra garantir a aposentadoria. Exatamente, aquele apego à ancestralidade lá da época que o Brasil era império. E isso você acaba colocando para burocracia do Estado, bater carimbo em papel, mentes brilhantes que poderiam estar empreendendo, é uma mente brilhante porque passou no concurso público, mas tá acaba ali só batendo. Nos Estados Unidos não, eles realmente estimulam o empreendedorismo. Mas os Estados Unidos, para além de ser uma economia de guerra, não deixa de ser isso. Mas só para você observar, a gente ia entrar agora sobre a questão da guerra ali no Oriente Médio, especificamente entre Israel e a faixa de Gaza. A faixa de Gaza ali, né? Hamas. Não a faixa de Gaza, o Hamas. Só que isso tem reverberações, por exemplo, ali na Eritreia. Os rebeldes Houthis, né? Uhum. Esses rebeldes Houthis, eles são financiados pelo Irã, isso todo mundo sabe, assim como o Hamas o é. Então os rebeldes Houthis, eles decretaram o fechamento ali do Mar Vermelho, que dá passagem ao canal do Suez, por onde passa uma parte da economia mundial, principalmente da economia, uma parte dos navios que vêm da China, principalmente de contêineres. Hoje a China é o maior produtor, junto com os outros tigres asiáticos, de tecnologia do mundo. Já foi os Estados Unidos até a década de 2000. De lá para cá, dos anos 2000 para cá, a China e os tigres asiáticos dominam o setor de tecnologia. Eu acho que depois da China é ali a Hong Kong, né? Hong Kong e a Coreia do Sul, né? Taiwan, que está na briga ali. O Xi Jinping falou que este ano finaliza a unificação, né? Pode ser que venha mais guerra por aí. Mas só para você ter uma ideia do que é economia de guerra. O Irã está financiando os Houthis na Eritreia. Beleza? O que acontece? E alguns drones baratos, mas que eles podem causar estrago muito grande em navios mercantes. O que acontece? Os Estados Unidos montaram um sistema de proteção lá. Só que o sistema de proteção, que é o sistema mais conhecido, que é o Tomahawk, ele é uma tecnologia, é um míssil teleguiado, e ele é quase 100 vezes mais caro do que aqueles drones. Isso, em curto prazo, dá para manter, mas a longo prazo é uma conta que não fecha, né? Então você tem drones baratos atacando esses navios mercantes que passam naquela área da Eritreia. Eu até mandei para Rafa Coloca aí, Rafa. umas figuras para ele mostrar aí pra gente, pronto. Não, aí é de toque, a gente vai falar depois. Passa a próxima. Vou botar o monitor aqui para facilitar para você. Pronto, aí. Você tem a chamada Rota Mar Vermelho-Suez, tá vendo aí? Nesse mapa não dá para ver tudo, né? Porque na verdade ele reduziu. Como eu mandei, ele tava... Tira a barra aí, Rafa. Tira a barra. Pronto, olha aí. Cabo da Boa Esperança, que é ali no sul da África do Sul. Ó, nessa linha pontilhada, por exemplo, equipamentos que saem ali da Ásia, né? Ali do Japão, de Hong Kong, ele passa nessa linha pontilhada e ele acessa o canal do Suez rapidinho, chega ao grande mar Mediterrâneo e a partir daí toda a Europa e a América. E acesso ao Atlântico. Acesso ao Atlântico via canal do Suez ali, passa o Estreito de Gibraltar, né? Que é aquela parte que estreita os continentes separa ali o grande mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Essa é a rota muito mais barato de se fazer, né? Com certeza. 20%, só para você ter ideia, do volume global de contêineres, passa por aí. Aquilo que eu te disse, hoje os maiores produtores de tecnologia que são transportados necessariamente por contêineres, está ali na Ásia, que é a China. O Japão perdeu essa primazia, não é mais o Japão, majoritariamente ali a China, Hong Kong, Taiwan, os tigres asiáticos de uma forma geral. Então essa é a linha normal de se passar ali pelo estreito, passa ali pelo Iêmen, né? Que são os Iemenitas, Houthis, que está ali próximo à Eritreia, mas aí você tem toda essa área de passagem normal. Como existe um risco iminente desses cargueiros
passarem por aí, você tem uma segunda rota, que é fazer essa linha amarela, já saindo da Ásia, ou retornar com essa linha azul esverdeada. Isso aí, a viagem, ela pode durar mais de 17 a 20 dias. Isso vai encarecer. Mais custo, né? Mais tempo. Muito mais custo. Então você percebe que essa rota Mar Vermelho-Suez, ela é extremamente importante. 10% de todo o comércio mundial passa por aí. E é justamente o lugar onde tem mais conflito, mais de briga, 8 a 10% de todo o petróleo exportável por navios passa por aí. Né? Então é uma área extremamente importante. Vou pedir a Rafa para passar a próxima tela, que é dessa... Não, deixa essa aí mesmo, Rafa. Essa é a fonte é do The Washington Institute, né? Que é dos Estados Unidos. Aí a gente fez as devidas adequações. Então, você vê a importância do Suez. A guerra lá em Gaza, ela reverberou cá na Eritreia, cá ali no Iêmen, né? Os rebeldes iemenitas, os Houthis, que são financiados pelo Irã, que tem essa tecnologia, já abriram questão de que vai bloquear o canal do Suez nessa linha ali do Iêmen, até que a situação em Gaza seja resolvida. Imagine o problema que vai causar, né, para esses navios. Aí os Estados Unidos já mandaram para lá uma fragata, já mandaram para lá alguns navios para fazer essa contraforça. Eles estão ancorados ali perto, né, da faixa de Gaza. Agora imagine, como eu te falei, você tem drones que são extremamente baratos, mas que pode afundar um navio desse mercante, pode causar estragos. Inclusive aconteceu semana passada, já na outra guerra, lá da Rússia, né? Não, lá na Rússia, estava ancorado cá na parte do sul ali da Rússia, né? Então a Ucrânia conseguiu afundar um navio com um drone, mas um drone marítimo, que é diferente desses outros. Esse é aéreo. Então assim, a curto prazo, a turma consegue controlar utilizando, por exemplo, o Tomahawk para derrubar um drone baratíssimo. O Tomahawk ele tem um custo 10 a 100 vezes mais caro do que determinados drones. E ele vai na defesa, né? Então ele vai por sensor, né? Isso a curto prazo, porque o Tomahawk ele é um míssil guiado, né? Ele vai lá e acerta mais de 90%. Mas a médio prazo eu até consigo isso, mas a longo prazo fica inviável. Qual é a outra solução? Invadir o Iêmen, para derrotar de uma vez por todas os rebeldes iemenitas, os Houthis. Então, assim, aí só que os Estados Unidos começam a entrar em uma situação difícil, porque os Estados Unidos estão ajudando Israel na guerra contra o Suez, na sua guerra ali em Gaza, estão ajudando a Ucrânia. Mas a Ucrânia parece que foi a última ajuda que veio, né? Foi essa dos drones que eles invadiram agora a Rússia, conseguiram atacar a Rússia. Conseguiram atacar Moscou, né? Moscou, Tanto que o Vladimir Putin chamou agora uma reunião do Conselho de Segurança, ele não gostou. Assim, no dia anterior ele fez o maior ataque sobre os céus de Kiev. Foram quase 160 entre drones, mísseis e disparos de navios, né? Então, assim, foram quase 160 artefatos. E com a intenção de destruir instalações civis, de energia, de água. Ou seja, crime militar, né? Isso é tecnicamente um crime militar, mas o Putin faz o que quer, né? E aí ele não gostou de que foi atacado lá em Moscou, pediu uma reunião do Conselho de Segurança. Para fazer o quê? Para dizer o quê, né? Então é complicado. Aí os Estados Unidos, você tem, Barbosa, esse panorama dos Estados Unidos, que é uma situação aí entre a cruz e a espada, né? Você tem de fato uma economia de guerra que gira. Imagine quantos foguete não é míssil, né? Míssil ele consegue ser teleguiado. O foguete ele tem uma trajetória de parábola, né? Você dispara em um ponto, ele sobe, e aí você tem uma linha de altura, aquilo que a gente aprende lá na equação de primeiro grau, né? As parábolas, né? Ele faz parábolas. Na faixa de Gaza, o que aquela turma ali utiliza majoritariamente são foguetes, né? Eles não utilizam mísseis. Então, o foguete, ele faz parábola. Aí, você tem ali o domo de ferro, que se consegue equacionar ali cerca de 98%, 95% consegue derrubar. Só que os destroços caem sobre a cidade. Os destroços causam danos
gravíssimos, né? Então, assim, é uma situação, é economia de guerra. Você percebe que o estoque dos Estados Unidos estão zerado, então essas indústrias armamentistas tá indo de vento em popa, porque o mundo está mais armado, né? Você vê os países se armando, melhor. E você tem, rapaz, é uma incoerência, né, Alberto? Como tudo no mundo, muita hipocrisia, muita incoerência, muitas contradições. Você vê que os Estados Unidos hoje fornece arma para a Ucrânia, né, combater a Rússia, mas ela fornece para Israel, né, e ela fornece armas para o Irã. Para esses rebeldes, todas essas armas às vezes vão, não oficialmente, mas vão para no mercado paralelo, né? E esses rebeldes compram muitas armas americanas. Enfim, quem mais ganha nesse mercado da guerra são os Estados Unidos. Sempre foi assim, os Estados Unidos são os maiores fornecedores de arma do mundo, aí seguido de China, de Rússia, que são outros grandes fornecedores, né? O fato é que a indústria da arma, né, armamentista no mundo, ela cresceu muito nesse último período. E por trás dessas guerras, sem sombra de dúvida, a indústria armamentista, ela estimula. Ela ganha dinheiro com guerra, ela não ganha dinheiro com paz. A paz, a indústria da arma não ganha dinheiro. É óbvio que a indústria da guerra, ela também, de forma transversal, pode trazer benefício através da tecnologia, né? Tecnologia de GPS, sistema de posicionamento global, ele surge necessariamente para fazer guerra. Mas a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. No trânsito, você chega na cidade, né? Quase tudo. Exatamente. Você vai instalar uma antena hoje, você seguia pelo GPS, você vai, né? Agora, Roberto, voltando à faixa de Gaza, né? Você que tem esse conhecimento de causa, a faixa de Gaza, né, segundo relatos de quem já esteve lá ou vive lá, é uma faixa estreita e com apenas 50 quilômetros. É como se fosse daqui próximo a Olivença. Não é um território tão grande assim, né? Do litoral ao continente você tem 27 quilômetros. 27 quilômetros, seria a largura, né? Largura. Agora, de forma longitudinal aí, você tem quase 50 quilômetros. Que vai até a fronteira do Egito. Agora, eu te pergunto, né? Uma inteligência de guerra como tem Israel, hoje... Eu acho que, tudo bem, você se defender dos foguetes, né, com os mísseis teleguiados, como você falou, tudo bem. Isso é uma rotina que está lá desde o dia que começou. Mas não podia invadir lá essa faixa de terra que não é tão grande assim e dar um jeito de prender, capturar esses guerrilheiros, né, esses agitadores da paz, digamos assim, porque são terroristas que estão ali em túneis, né, na maioria das vezes o próprio exército de Israel já tem conhecimento desses túneis, sabe até como chegar lá, né? E por que não faz uma operação de inteligência, né? Aportada aí também pelos americanos, que têm equipamentos para isso, sabem infiltrar espiões para descobrir onde estão os reféns. Poderia ter uma estratégia de guerra mais inteligente, né? Se fosse fácil, já teria sido feito. Realmente não é fácil. Primeiro que você tem um contexto religioso. Esses rebeldes terroristas, como queiram, né, do Hamas, que está ao sul. Bom sempre esclarecer, o Hamas está ao sul, em Gaza. Ao norte você tem o Hezbollah, que é ali na área do Líbano. O norte é muito mais bem treinado. O norte eles não utilizam, até tem foguetes, mas eles utilizam mísseis. Então, tecnologicamente são mais preparados. Ao sul, você tem Gaza, que realmente é um emaranhado, né? Segundo a estatística da ONU, você tem mais gente por metro quadrado do que qualquer outra área do mundo. Se fosse fácil, Israel já teria feito. Então, o que é que Israel está fazendo agora? Com Netanyahu, que foi coronel do exército, né? Já foi primeiro-ministro e voltou a ser primeiro-ministro agora. É exatamente essa ideia de dividir Gaza em dois para poder palmilhar essas áreas e prender homem a homem, prender ou matar. Porque está na guerra, né? Então você tem, só em Gaza, já se aproxima de 15 mil mortos. Grande maioria de civis, né? Mulheres e crianças. Crianças adolescentes, né? Chega a 40% de mortes. Mas mulheres e civis. Então não é fácil, é difícil. Se fosse fácil, não, eu sei que não é fácil. Feito. Mas, por exemplo, a gente vê muito, né? Como foi pego Osama Bin Laden, né? A inteligência que o americano usou. O próprio Israel tem um serviço de inteligência muito bom, né? Inclusive exporta equipamentos de segurança para o mundo inteiro, são os melhores de Israel. E
eu vejo que essa semana passada eles conseguiram matar um líder do Hamas, né? Que eles estavam seguindo via satélite e conseguiu detonar o cara lá do ar através de um drone, né? Não, Israel tem um sistema de inteligência um dos melhores do mundo. Para aquilo que ele faz é o melhor. Tem 2 anos eles mataram um líder do Hamas, ali no Oriente Médio, me falhou a memória aqui onde, com um drone, que o drone vinha com 2 espadas na ponta. Então, a pessoa estava numa sacada de um apartamento, quem estava dentro do apartamento não sofreu nenhum dano, ele foi direto e decepou a cabeça do cara. Do sujeito. Então, tem tecnologia para isso. Mas, de fato, não é fácil. Primeiro que você está em uma guerra, eles chamam de Guerra Santa, né? A Jihad. A Jihad Islâmica é um grupo que faz Guerra Santa, então eles se intitulam como isso. Segundo que o Hamas, tanto o Hamas quanto o Hezbollah ao norte, eles pregam a destruição total de Israel, que não dá para conviver 2 estados naquela área. Eles brigam, né? Eles acreditam que são os descendentes dos habitantes primitivos daquela área, que data aí de 9.000 anos, que são os habitantes ali de Jericó, né? O israelense diz que são os descendentes ali que habitam há cerca de 10.000 anos, né? Lá, aquela turma de Abraão que vem exatamente de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, né? Fato é que é uma guerra santa. É uma guerra de ideologia religiosa. Não vou nem... Eles chamam de santa, mas aqui pra gente de ideologia religiosa. Então, a cada dia, novos rebeldes, novos ativistas vão nascendo e sendo criados. E vivem aquilo como verdade. Imagine quantas crianças que vão sobrar dessa guerra vão ficar sem pai, sem mãe, revoltadas. Revoltados, crescem sobre essa lógica da violência, sobre o signo da violência, acreditando peremptoriamente que eles estão certos e que a morte e a destruição de Israel que vai colocar eles numa situação melhor. E em alcançando a morte, vai para o céu como herói, lá será recebido por Alá com grande honra, né, como Marte. Por outro lado, Israel faz essa contraforça, expandindo áreas e piorando a situação. Então, realmente é um fato que isso já vem se perdurando ao longo do tempo. Israel vem enfrentando guerras após guerras, né? Essa é mais uma guerra. E o pior é que a principal reivindicação deles, se fosse feita, como por exemplo, o presidente Lula recentemente recebendo um pessoal que veio de lá, fez um discurso falando que defende a criação do Estado da Palestina. Né? Essa é uma reivindicação do Estado da Palestina, mas não é só isso que eles querem. Eles não se contentarão ter o Estado. Não, eles querem destruir as outras religiões. Eles querem toda aquela área, não querem a convivência em 2 estados, mas a convivência em 2 estados. A gente começa a cercear ou a limitar essas ações violentas. É preciso saber que é importante, já existe resolução da ONU, lá quando foi criado o Estado de Israel, né? Foi dito que aquela área, nós teríamos 2 estados ali, o de Israel e o Estado da Palestina. Mas Israel, através dessas guerras, está ampliando suas áreas de influência e fazendo novos assentamentos. O problema é que é algo que a gente não vê uma solução em curto e médio prazo, mas a solução de fato é estabelecer ali esses 2 estados de forma igualitária e estabelecer que a cidade de Jerusalém seja uma cidade internacional administrada pela ONU. Essa é a ideia inicial, mas o Estado de Israel não aceita, assim como os palestinos não aceitam isso. E como eu disse, não é só isso, né? Mesmo que digamos que a política internacional conseguisse resolver esse impasse, teria outros. A questão religiosa que pesa mais. A questão religiosa pesa muito. E aí sempre a gente fala que é importante sempre voltar a dizer. Eles são irmãos. Abraão é o grande pai dessas 2 nações. Né? Ismael é filho de Abraão com Agar, que era uma escrava egípcia, e Abraão tem um segundo filho, que é Isaac. Né, que é a descendência dos judeus, né? Judá é um dos filhos, daí o nome, né? Judá é um dos filhos de Isaac, né? Das 12 tribos de Israel, né? Então, a gente percebe, eles são irmãos e brigam entre si. Cada um com a mesma linha-tronco de Deus. Aquela era uma região que a gente chama de crescente fértil, né? As civilizações mundiais cresceram ali, né?
era uma região politeísta, né? Vários deuses. E quem institui a primeira religião monoteísta são os judeus, né? Alá, sendo o que a gente chama de Alá, ou Jeová, que é uma sigla impronunciável para os judeus. Logo em seguida você tem o cristianismo, a figura de Jesus o Cristo, o Messias, para os cristãos, não para os judeus, porque os judeus não veem Cristo como figura que pertence ao seu panteão, né, ao seu grau de religiosidade, mas aí passa a ser uma religião dentro dessa linha-tronco. Após Cristo, 7 séculos após Cristo, surge o Islã na figura de Maomé. Maomé estava numa montanha e lá recebe o anjo Gabriel, né, o mensageiro de Deus, diz a ele, coisas mudaram por aqui, Deus é Alá, e começou a dar uma série de, segundo Maomé, uma série de ordenanças. Então perceba que são famílias, né? Que é uma única família brigando entre si. É o mesmo DNA, né? Mesmo DNA, exatamente, você falou certo. O mesmo DNA, brigando por um espaço. Se você observar aquela parte do Oriente Médio, de Israel ali, a Palestina não tem nenhuma riqueza em ouro, em petróleo. A terra infértil, né? Terra infértil, mas é uma terra santa. Aí você observar, lá na mesquita de Al-Aqsa, né, no domo de ouro, né? Para o Islã, Maomé, antes de ascender o céu, ascende exatamente naquela área ali, né? Só que em tempos pretéritos, ali foi o grande templo de Salomão. E segundo a tradição judaica, o Messias judeu, não o Cristo, para reinar sobre o mundo, entrará por uma daquelas portas do templo, onde hoje está e que ainda não chegou, mesquita, né? Que eles esperam aí. Que eles ainda esperam. Então perceba que é uma área, é um espaço religioso aí para nós, cristãos, né? O mundo, que é majoritariamente cristão, do calendário gregoriano, que agora celebrou Cristo, o nascimento, né? De Cristo, que, segundo a Bíblia, nem nasceu em dezembro, já foi uma mutação do cristianismo com o paganismo. É o paganismo, né? Mas é uma tradição. Então, para eles, o Messias é outro, né? Não é esse Messias. Tanto que o Cristo, né? Jesus, o Cristo, o Messias, é cristão. Eles dizem, meu reino não é deste mundo, eu vim trazer uma revolução em suas mentes, em seu comportamento. Meu reino é um reino vindouro, não é esse que está aí. Aí os judeus não aceitaram, tanto que Jesus acabou sendo crucificado pelos sacerdotes por falsidade ideológica, né? Porque para os judeus... Era uma blasfêmia, né? Falar que era filho de Deus. Né? E para os romanos, ele se passava por César, né? Queria destruir César. Mas isso envenenados pelos sacerdotes, né? Que não tinham força. Mas o Pilatos, ele foi muito sábio, né? Ele disse assim, galera... Ele lava as mãos, nesse período aqui, eu posso escolher entre um e outro. Tem aqui Barrabás, ladrão, perigoso, né? Latrocida, né? Porque Barrabás matou e roubou. E era um revolucionário, né? Queria ele lutar era da com a tribo espada. dos Zelotas, né? Porque tinha várias tribos, né? Como partido. Zelotas vem desse nome, de zelo, extremo. Olha o extremismo. Já daquela época. Extremismo é perigoso qualquer. Naquela época de Jesus, aí Pilatos diz assim, galera, é o seguinte, tem esse cara aqui, esse demônio, latrocida, né? Perigoso, filho de uma égua, só pra eu dizer. Eu acho que ele falou isso. Tem aqui Jesus, cara barbudo aqui, cara gente boa, boa praça. Diz que fez milagre, eu não vi, mas diz que curou até cego. As pessoas sabiam dos feitos de Cristo. O ministério de Cristo durou 3 anos. Foi. Dos 30 de 30 a 33, né? Na maioridade judaica para aquela época era 30 anos, foi até 33. Ele não podia fazer com 29, porque ele ainda não tinha maioridade. E ninguém ia levar fé naquilo que ele fez, né? Estava fazendo. Mas aí a galera escolheu Barrabás. Rolou uma tremenda boca de urna ali. Você vê que boca de urna desde aquela época. E a galera escolheu Barrabás. Aí Pilatos vou lavar minhas mãos. Vocês escolheram o demônio. Vocês que escolheram. Então assim, só para ilustrar como é que aquela galera vive, né? Então a gente, graças a Deus, nós temos problemas. Mas os problemas do Brasil não são como... E aqui eu separei um mapa para a gente falar sobre o Japão, esse terremoto no Japão. E no último mapa a gente mostra um pouco sobre o Brasil, sobre onde que o Brasil está situado. O Brasil é praticamente o paraíso na Terra. Só que a gente tem um povo que é abençoado por natureza.
Mas não é culpa do povo, é culpa do seu processo histórico, né, Barbosa? A gente tem um processo histórico extremamente perverso, né? É verdade. Veja como é que tá meu tempo aí que a gente vai falando. Vamos mostrar logo esse mapa dos terremotos, né? Que você vai... Vamos falar um pouco sobre esse terremoto aí que atingiu o Japão. Aliás, o Japão no último dia aí foi palco de 2 notícias. Primeiro, esse grande terremoto que atingiu 7,6 na escala Richter. É quase o máximo, né? Que é 9, né? Até 9, né? A última grande registrada é de 9 pontos. Houve aí um disparo de tsunami para toda essa área do Japão, essa costa oeste do Japão, né? Do mar mas também no mar aí da Coreia do Norte, Coreia do Sul, inclusive na Rússia mais ao norte, né? Uma parte da China, com a perspectiva de tsunami a partir desse ponto. Uma tsunami fraca se formou aí basicamente na costa do Japão, não chegou lá, porque a profundidade desse sismo foi muito grande, então ela não atingiu grande parte a extremidade. Então, assim, no Japão a gente teve 5 mortos em razão desse terremoto por desabamentos. Ontem, no Japão, no aeroporto de Tóquio, que fica na faixa oeste do Japão, nós tivemos um acidente de um avião com 247 passageiros e um avião militar que ia levar suprimentos para uma das ilhas. A gente tem até as imagens aí. Exatamente. Ele colidiu com um avião pequeno, né, na pista. Esse avião de passageiro, ele estava taxiando das linhas aéreas japonesas, ele estava taxiando para pegar voo. O avião militar que ia levar suprimentos a uma das ilhas japonesas que teve... terremoto, né? Que o terremoto atingiu, o que acontece? Ele também estava taxiando. Barbosa, um dos dois errou. E a gente teve aí, o avião, quando ele vai subir, ele está bem carregado de combustível, né? Mas a sorte... Mas ele estava, no caso, se preparando para subir? Ele estava preparando para subir. Tá. A sorte é que... Ele já estava em alta velocidade, né? Pelas imagens que a gente viu. Não, ele estava taxiando. Mas as pessoas fizeram imagens de dentro da cabine, né? E parecia estar em alta velocidade. Não sei se estava taxiando para pegar voo, grande, né? Eu não sei se estava no final da velocidade ali. Enfim... E graças a Deus não tivemos vítimas fatais dentro desse avião, né? Dentro de cá não, mas do outro lado tinha 6 tripulantes. 5 desaparecidos, com certeza, foram carbonizados. O Japão, né, nesse final de ano aí, com essas 2 notícias tristes. Rapaz. O Japão, ele está numa área ali de sismo muito grave. Aí eu vou pedir Sim, agora, o Japão, Roberto, desde que eu me entendo por gente, né, que eu vejo muitos terremotos lá, né? Eu queria que você, como conhecedor dessa questão geográfica, né, falasse um pouco por que tanta incidência de terremotos na ilha do Japão. Pronto, a gente vai mostrar aí. Passa, Rafa, pronto. Olha aí o que é que a gente tem e por que o Japão, ele tem essa perspectiva, né, essa característica. A gente tem ali a placa euroasiática, né, a leste. Eu tenho a placa do Pacífico que desloca no sentido oeste. Ela desloca também ao norte e ela impulsiona também no sentido ali Tóquio. A gente tem a placa das Filipinas também deslocando nessa área. Então eu tenho uma área chamada área de encontro de placas, né? Passa a segunda figura aí, Rafa. Uma área de encontro de placas e... São 3 placas grandes, né? Essa é a área do Brasil, né? Perceba que no Brasil, a borda, o que é que você tem de sismo? Nas bordas. O Brasil, eu não tenho sismo, porque eu tô numa área de acomodação tectônica. Mas se tiver algo naquela emenda entre as 2 placas do Atlântico, ali é uma área de emenda, bem disseste, mas são placas que... Elas divergem, não são convergentes. Entendi. Elas correm para lados opostos. Ela vai afastando. Faz crescer. É uma área de crescimento, é área de subducção. O que é subdução? Quando uma placa encontra com a outra. Então, no Japão, você tem encontro de placa. Entendi. Tensiona, olha aí. As áreas de placa. O sentido da placa do norte ali da Europa, né, da Ásia ali, o pontinho da Rússia, ela vem no sentido oposto à placa do Pacífico. Aí eu tenho uma área de encontro de placas. A placa mais pesada, ela adentra a crosta terrestre, e a outra
Passa por dobra. cima. Tanto que você tem essa cadeia de montanha aí no Japão, que são áreas de dobramentos. Percebe? Uhum. E aí, sempre o Japão vai ter esse terremoto. E áreas, por exemplo, o terremoto de 5 anos atrás no Japão, o perfil de praia desceu mais de 2 metros. Você sabe o que é o perfil de praia? Descer 2 metros. Aí, onde aquela usina nuclear de Fukushima entrou em colapso, porque a água do mar invadiu, né? Fora de tsunami que se formou naquele período. Então, perceba que o Japão, ele tem essas características exatamente pela área que ele se encontra. Existe a possibilidade do Japão desaparecer do mapa com essas sequências de terremotos durante os anos? Não, né? aí ao longo de uma idade geológica, sim. Aí ao longo de 500 milhões a 1 bilhão de anos, muito provavelmente, porque você tem uma área de encontro de placas. Então, dentro dessa área de encontro de placas, o que é que vai haver? Tem uma área que vai dobrando, que é a formação de montanhas, as montanhas do Japão, em toda aquela área de montanhas, né? O Japão é um grande arquipélago que tem montanhas, formado exatamente por essa área de encontro de placas. Diferentemente da Islândia, sabe da Islândia, lá no meio do Oceano Atlântico, que ela faz parte da Europa e não da América. Então, a Islândia, você tem aquela cadeia mesoceânica atlântica, que é uma cadeia de área de crescimento, de afastamento, né? Interessante. Então, no caso, o terremoto é quando as placas se encontram que dá aquela sacudida, né? Dá aquela sacudida grande. Aí toda vez que você tem um terremoto, anote aí, toda vez que se tem um terremoto forte, logo em seguida a gente vai ter um vulcão estourando. Porque o interior da Terra é fantástico, né? Ele é um equilíbrio. Ou pode ser o contrário também, não? Porque nós tivemos um vulcão naquela região agora recente, estourando, né? Na região ali perto da China, né? Não, você tem vulcões estourando, mas em linhas gerais, nessas áreas que a gente chama de subducção, porque você tem uma placa descendo a crosta terrestre. Né? Ela começa a formar uma energia, ela está descendo, essa energia uma hora se dissipa, é aí que está o terremoto. Quanto mais abaixo da superfície, menos é sentido. Menos é o abalo. Menos é o abalo lá na superfície. Você sabe aquela coisa do pêndulo invertido? Por exemplo, tem terremoto lá no Chile que quem está em São Paulo sente, mas quem está nas torres, que é o sentido do pêndulo invertido. Eu abalo lá, quem está aqui na linha do horizonte, do chão, não sente. Mas quem está numa torre de 20, 30, 50 metros, 50 andares, vai sentir isso mais forte. Ela vai balançar, que é aquilo que a gente chama de pêndulo invertido. Então, assim, o Brasil, graças à sua condição natural, está numa acomodação de placas. Então, a gente tem pequenos terremotos de acomodação. Recentemente uns pequenos aí, né? Mas são terremotos de acomodação de placas, né? Essas placas dentro do continente, elas se acomodam. Até porque estão tirando também muita coisa debaixo do chão, né? Também por isso, mas aí você tem muito mais macro, né? Ela tem profundidades gigantescas, 300, 500 metros. Então é muito maior a capacidade, ela é muito mais profunda. Então áreas de acomodação de placas, isso é natural. Mas o Brasil não tem terremoto em razão de encontro de placas. Lá no meio do Oceano Atlântico você tem uma área divergente que está se afastando, a área de crescimento. Então a tendência é que a África esteja mais longe do Brasil ano a ano, exatamente por conta dessa área que está agora, nos Estados Unidos, Roberto, eles fazem até filmes, né? Falando, se não me engano, é na Califórnia, né? Que as placas também estão se afastando. Mas lá nos Estados Unidos é diferente. Talvez se mostrar a última placa aí do Brasil, dá pra gente ver. Nos Estados Unidos você tem a faixa leste, que a faixa leste você tem uma área de divergência, né, de placas, que é exatamente essa cadeia mesoceânica que vai até a Islândia, no meio do Atlântico. Mas você tem um oeste americano que você tem placas convergentes, placas divergentes e as chamadas falhas, as falhas geológicas. Por exemplo, a falha de San Andreas está lá. Que tem até um filme, na Califórnia. Então, a perspectiva é que a Califórnia seja cortada fora do mapa em razão dessa falha geológica, que é a falha de San Andreas. A segunda falha, a gente tem muito similar aqui na Colômbia, que é a falha de Bonocô, né? Uma falha geológica também similar. Então, porque na área oeste das Américas, que você tem as cadeias dos Andes, você tem uma série de encontros de placas
e vai até os Estados Unidos, né? Então, até ali a área oeste dos Estados Unidos, até o Alasca, você tem uma área que é o que a gente chama de círculo de fogo, né? Do Pacífico. Então, toda essa área do círculo de fogo do Pacífico, você tem encontros de placas e a perspectiva de terremotos e de vulcanismo. Então, nessas áreas de subducção, toda vez que acontece um grande terremoto, que é exatamente porque a crosta está adentrando o magma, que é aquela panela de pressão, né? Se adentra alguma coisa, né? Mais elementos, eu preciso liberar isso em forma de energia. E essa energia é liberada em forma de terremotos, mas também por vulcanismo, né? Então, a Terra é um sistema vivo, né? Tá sempre se mexendo, né? Sempre se mexendo. Você até explicou aqui outro dia, né? Desde a Pangeia até hoje, né? Tá tudo em evolução. Agora, Roberto, só para a gente encerrar, né? Essa curiosidade, aqui no Brasil, a gente tem ali em Recife, né? A coisa do mar que fica acima do nível da cidade de Recife, né? E a água não... Você vê que é uma coisa, né, maravilhosa a natureza, né? A água nunca invadiu o Recife, mas a cidade está abaixo do nível do mar, né? Recife é conhecida como a nossa... aquela cidade lá da Itália, né? Veneza, né? A Veneza, né? Dos trópicos. Recife tem um sistema de canais. Tem 2 rios, né? Tem 2 grandes rios. Não é que Recife esteja abaixo da linha do mar. Ela está dentro da linha do mar, um pouco acima, mas você tem linhas desses canais que está abaixo. E aí você tem esses canais completamente preenchidos na maré alta. Porque você tem os picos de maré. Né? Você tem, durante o dia, 2 quadrantes altos e 2 baixos de maré. Você sente mais isso, a cidade sente mais isso, e a gente do litoral, na maré de lua cheia, que a gente chama na geografia de maré de Cisígia. Você tem um pico mais alto e o pico mais baixo. Então, o mais alto é muito grande, o mais baixo, para você chegar à praia, você vai ter que andar muito. E aí você indo mais ao norte, por exemplo, no Maranhão, nas praias do Maranhão, do Pará, o pico é muito maior porque você está na linha do Equador. Então, pico de maré, quanto mais próximo, e aí Recife tem um pico de maré mais alto um pouco que Salvador, porque Recife está mais próximo do Equador. Então, isso é questão da astronomia. Aí a galera sai daqui, eu vou lá para os Lençóis Maranhenses no Maranhão. Vou deixar o carro aqui porque a maré não vai chegar aqui. Hoje não chegou, mas ele esqueceu que teve uma lua cheia, o que está em lua cheia. Enquanto uma maré está vazando, a outra já está chegando. Entende? Porque o pico dela é tão grande, porque nessa área próxima ao Equador, na lua cheia, o pico é muito grande. Então, enquanto uma está vazando, a outra já está chegando. Aí ela vem empurrando. Em poucos minutos ela toma e você já deve ter visto aí a imagem da televisão. A maré, né? Batendo milhares, centenas de carros. Exatamente porque as pessoas não compreendem a questão natural da formação de marés naquela área. Interessante, viu? Então, no caso aí, Recife, essa questão dos rios, né, que ficam abaixo da linha do mar. Então, quando a maré enche... Rios, e aí, a depender da maré, você vai ter... não causa alagamento em casa, essa coisa não, né? Não causa alagamento, porque, assim, a não ser que você tenha, para além da lua cheia, um episódio meteorológico de chuva né? Naquela região. Aí eu tenho um vento soprando, mais a maré, mais a quantidade de chuva que joga água, né? Que precipita dentro da cidade, essa água que tá para escoar, ela volta, né? Por exemplo, Ilhéus, aquela área ali litorânea ali do centro, né? Ali da Avenida Soares Lopes. Quando chove muito e você tem episódios de maré cheia, aquela área alaga, porque eu não consigo escoar água, porque a maré tá cheia. A maré tá chegando. E ali tem a foz do rio Cachoeira, né? Exatamente. E eu tenho ela voltando, é praticamente uma ilha, né? Por isso Ilhéus, né? Ilha. Tem o Rio do Fundão, que encontra com Cachoeira cá. Então, essa é praticamente uma ilha, né? Por isso que chama Ilhéu, né? Seu acesso é por ponte. Se você chegar em Ilhéus, sem ponte. Acesso é ponte. É verdade. Né? Então, assim, por isso que Ilhéus sofre dessas inundações. Você pode ter o melhor sistema de águas pluviais. Veneza sofre, né? Quando você tem episódio de maré cheia, mas a questão meteorológica chega até algumas casas, porque aí você ultrapassa o pico histórico de maré cheia. Aí tem esse contexto. Ilhéus pode se assemelhar em algum contexto nesse sentido.
Ok. Agora, Recife, ela tem um contexto assim, muito próprio, né? Uhum. Ô, Roberto, só para a gente finalizar, né? Eu interrompi você várias vezes aqui para fazer perguntas, né? Minha curiosidade, eu queria que você, se você deixou de falar alguma coisa desse tema, fique à vontade para a gente encerrar aí. Não, eu acho que a gente conseguiu hoje maximizar, né? Uhum. Otimizar, melhor dizendo, o tempo. É só agradecer, Barbosa, aqui pela oportunidade, colocar, né, para as pessoas que a gente, a partir de muito trabalho, né, tem um cara aqui da política baiana, né, senador Otto Alencar, diz o seguinte: nada resiste à força do trabalho, né? É verdade. Dentro dessa perspectiva, a gente trabalhando e acreditando em Deus, as coisas vão dar certo. Certamente 2024 será melhor do que foi em 2023, né? Muita saúde e paz, o resto aí a gente corre atrás. É verdade, Roberto. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, primeiro dia útil do ano, né, para a gente fazer esse programa especial. E sempre, né, que tiver uma atualização, volte sempre aí para ilustrar nosso programa aqui. Tranquilo, estamos à disposição, né? Vamos um dia desse aí trazer um programa mais para a gente discutir algumas coisas sobre segurança pública. É isso aí. Que sempre está à tona, né? Com certeza, Roberto. E Lula até fez uma fala aí agora no feriado, né? Garantindo de que a primeira ação dele nesse ano de 2024, né, vai ser em relação à segurança pública, né? A gente tem, Barbosa, um dos problemas sérios do governo. O governo Lula está dando passos importantes no sentido da economia. A economia está indo bem. O Brasil, daqui mais uns meses, deve atingir o grau de investimento, né? Que é aquele BBBB, os 3 Bs, né? O Brasil é BB+, e deve atingir o grau de investimento. Voltar a ter o grau de investimento. Chegou até o A, né? Foi no governo Lula, né? Na última vez que nós chegamos ao A, que é o grau de investimento. O que é isso? Um país que pode receber investimentos estrangeiros dos fundos, né? Que são fundos bilionários que procuram investir principalmente no título ao tesouro, que tem uma alta rentabilidade. Isso é importante, porque o dever de casa tá feito, né? O Lula consegue, mesmo com um parlamento tão adverso como esse, tratorar e passar a reforma tributária. Não é a reforma tributária dos sonhos, mas cada um sonha um sonho, né? Já foi uma grande vitória, né? O capitalista anarco tem um sonho, né? A gente que sabe que o estado do bem-estar social precisa ter uma força, principalmente num país tão desigualmente como é o nosso, né? Formado dentro de princípios perversos como foi o nosso, né? Uma população toda colocada à margem do processo. Então a gente sabe que o Estado precisa estar forte para que essas políticas do bem-estar social elas tenham um lastro também forte. Então a reforma tributária vem para trazer uma certa equidade nisso. Não é dos sonhos, mas é que foi possível. Isso foi importante. Isso passa para o mundo que é uma gestão séria, não é a gestão dos extremos. Lula tem esse perfil de ser o grande diálogo, né? Ter esse diálogo desde Biden a Putin. Então, é o pragmatismo. O Brasil de Lula é um Brasil pragmático, não é do Javier Milei. O Javier Milei começou logo esculhambando Rússia e tal, e a China. A China agora tinha um empréstimo para liberar dos BRICS, para liberar para 50 bilhões de dólares, 49 a 47, para a Argentina, que ia utilizar esse dinheiro para pagamento de título da dívida. E a China já bloqueou. Está devendo ao Fundo Internacional. Não vai ter outro meio agora de receber. Não vai conseguir, cara, porque ele estava esculhambando literalmente, né? Ele parte pro lado pessoal. Né? Ele chamou o presidente chinês de ditador e ladrão. Xinga de ditador, ladrão, a mesma coisa com o Lula. Então, ele não vai ter um clima amistoso. E ainda por cima saiu do BRICS, né? Saiu do BRICS. Porque para ele receber o dinheiro, ele tinha que estar no BRICS. Exatamente. Então, assim, a Argentina tem um dever de casa, uma situação extremamente difícil. Muito a Vermelha quer vender tudo, mas quem vai comprar? As empresas chinesas, que têm dinheiro sobrando. Quem tem dinheiro hoje é a China, né? Então, como que ele vai passar esse trator, né, essa motosserra, retirando tudo que é resquício de comunismo, e os chineses que estão... A China, nos próximos meses, se o que está planejado der certo, deve ser o maior parceiro comercial da Argentina nos próximos meses, né? O Brasil deixa de ser o principal parceiro. E a Argentina deve sair também do Mercosul, né?
Então a situação da Argentina não é boa. É verdade. Tá bom, Roberto. Muito obrigado, viu? E um bom dia para você, um feliz ano novo. A todos nós, um forte abraço e até a próxima. Ok, daqui a pouquinho vamos falar sobre economia verde aqui no programa, né? Tivemos aí o comentário do Roberto José, mestre em geografia, especialista em segurança pública também. Na próxima semana estará aqui, se Deus quiser, mais uma vez com a gente. Olha, vamos falar agora sobre a região da Matopiba, né, e a fronteira agrícola que mais cresce no Brasil, no quadro Economia Verde com Kleber Ferraz. Vamos lá. A edição oeste continua de uma forma abrangente, não dá para falar de agronegócio no Brasil, sem falar da maior fronteira agrícola, da mais pujante, que é o famoso Matopiba. Isso não é nome de fruta, isso não é nome de raiz. Isso é uma região que tem até nome, que é o acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eu acho que meus netos vão ver criar um estado novo, isso aí, porque é uma região com uma peculiaridade econômica, social, uma dinâmica própria, que tanto tem a agricultura familiar, como a gente já retratou, lá em Carinhanha, como tem também uma fortaleza sustentável, que o Brasil tem que se orgulhar, chamado AIBA, que abrange produtores de grande porte, mas que em nenhum momento esqueceram do tema sustentabilidade. A gente está aqui com o Enéas, que por si só já é um retrato do que ele está falando. Enéas, estava brincando com ele aqui em off, ele é um piqui, é fruto do Cerrado, filho, neto do Cerrado, um jovem de 33 anos que tem mestrado em ciências ambientais. Se não fosse a força do agronegócio, não vou dizer que Enéas não poderia viajar para São Paulo e ter outras oportunidades, mas muito melhor ter oportunidade aqui no Cerrado, né, Enéas? Fala um pouquinho de quanto tempo você está aqui na IBA, Enéas? Então, a gente já está aqui na IBA há 12 anos, né, trabalhando nessa área de sustentabilidade. É uma área que realmente eu acredito, né, e que aqui na região oeste da Bahia, onde a gente vê o desenvolvimento acontecer por meio da atividade agrícola, por meio, né, do crescimento populacional, por meio do desenvolvimento da atividade do agronegócio, mas a gente vê também que é uma região, inclusive conhecendo outras regiões, né, pelo país e até do mundo, é uma região realmente diferenciada, que tem feito uma produção agrícola com sustentabilidade, né, e como a gente acredita nessa vertente da sustentabilidade, de fato a gente vê que é uma oportunidade que a região está colocando de cuidar do meio ambiente, produzir alimentos, garantir a segurança alimentar do mundo, mas também de mostrar para o mundo que é possível fazer um agronegócio, né, que consegue cuidar da natureza, cuidar das pessoas e, além disso, levar desenvolvimento, né, para a nossa região e para as demais regiões. Quais são os projetos específicos e vamos falar de cada um deles. Então, hoje a área de sustentabilidade, que é uma área muito abrangente, a gente envolve desde da questão de pesquisa, inovação, né, a parte também aí dos cuidados com os recursos hídricos. Então a gente tem, né, uma campanha muito forte aí voltada para a questão dos recursos hídricos. Inclusive foi realizado aqui na região um estudo que é inovador no país, né, relacionado à questão das águas subterrâneas, do aquífero Urucuia, que é o aquífero que a gente tem aqui na nossa região, e isso foi feito em parceria com mais de 50 universidades, né, do Brasil e do mundo. Nós temos também dentro da área de sustentabilidade um trabalho muito forte relacionado à questão das boas práticas agrícolas, que envolve desde o plantio direto, envolve desde da questão da prática mesmo agrícola, mas também do combate a incêndios florestais. Então nós temos um programa muito forte aqui de recuperação de nascentes, que inclusive foi premiado pela Agência Nacional de Águas, então pelo fato de, além da ação nas nascentes, está fazendo também o envolvimento de comunidades com educação ambiental. Filho do Cerrado, sobre o agronegócio brasileiro.
Então nós temos que ter de fato o orgulho, né, dessa nossa produtividade, de como nós alcançamos isso. De fato, nós estamos numa região que é privilegiada, né, num estado que é privilegiado, porque nós temos os recursos naturais, temos um povo que eu chamo, nós estamos numa região abençoada, né? A Bahia é abençoada, porque nós temos um povo diferenciado, trabalhador, que, né, acorda todos os dias para ir vencer, e nós temos também todas as condições climáticas, nós temos chuva, temos solo, temos água, e nós temos todo o potencial para ser realmente um povo desenvolvido. E a agricultura certamente é um meio em que a gente pode alcançar esse desenvolvimento socioeconômico para a nossa população. Então, realmente, né, eu acredito nesse desenvolvimento, acredito que isso pode ser feito por meio da sustentabilidade, mas que nós precisamos acreditar e que nós precisamos ter orgulho da nossa agricultura. Ok, um abraço aí ao Kleber Isaac, a turma aí do Economia Verde aqui no programa. Olha, nós vamos agora conferir a previsão do tempo, não fizemos isso no início, né? Vamos conferir agora como é que fica o tempo hoje na sua cidade, na sua região. Começamos com Ilhéus, que teve a mínima registrada aí até as 5 da manhã de 24 graus. A máxima vai chegar a 30 graus daqui a pouquinho, meio-dia. Possibilidade de chuva hoje em Ilhéus, 13%. Já Itabuna, a mínima foi de 23, a máxima chega a 32 graus. Vai ser bem quente hoje aí, a partir de agora, hein? Chance de chuva aqui, quase nenhuma, 9%. Guararema, 21 de mínima, máxima de 32, também a mínima, a posição de chuva aí de 7%. Itacaré, 24 de mínima, a máxima vai chegar a 29 graus, chance de chuva 6%. Quase nada, né? E aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, acabou de atingir 32 graus. Tá um pouco nublado o tempo, hein? Itajuípe, a mínima foi de 23, a máxima chega a 33 graus agora, meio-dia. Chance de chuva quase nenhuma. Em Bicaraí, da mesma forma, 22 de mínima, foi até as 6 da manhã. A máxima chegando agora, meio-dia, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, 33 graus. Já Canavieiras, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 30 graus. Possibilidade de chuva apenas 6%. E a nossa capital, Salvador, hein? Tá um pouco nublado lá, chuvisco em algumas áreas da cidade, mas não deve chover não. A mínima registrada em Salvador hoje pela manhã foi de 25 graus até as 6 da manhã. A máxima chega a 30 graus daqui a exatamente 13 minutos. Porto Seguro, a mínima foi de 24, a máxima já chegando agora a 30 graus. Chance de chuva 9%. Vitória da Conquista, a mínima foi de 18 graus até as 6 da manhã. A máxima chega agora a 28 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje. As principais cidades aqui da nossa região e também na nossa capital, Salvador. Eu vou agora aos destaques aqui do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que está inteiramente grátis para você aqui na nossa página da tviplay.com.br. Atacante com mais de 50 jogos pelo Bahia anunciado pelo Amazonas. Saiba quais são os reforços que devem representar no Vitória. Vitória faz proposta ao meio de campo do São Paulo. Né? Vamos voltar aqui. Helicóptero com 4 pessoas cai em Minas Gerais. PL é o maior alvo de denúncias por quebra de decoro parlamentar. Bahia tem aumento de cobertura vacinal. Imunização para crianças. Deixa eu ver o que mais aqui. Guia de sobrevivência. Quem vai pagar IPVA em 2024? Festa de fim de ano tem aumento de índice de viagem no ferryboat. Prefeito de Valente é vaiado durante o Réveillon. Universidade. Conheça as mudanças na lei de cotas. Líder da oposição sul-coreana é esfaqueado no pescoço. Previsão de mercado para a inflação de 2024 está em 3,9%. Inteligência artificial desvenda mistérios de materiais policristalinos.
Feriado de Ano Novo teve queda no índice de mortes nas rodovias, graças a Deus, né? Diminuiu bastante. Homem é preso na Bahia com arma de uso restrito e colete balístico. Mais de 2 milhões de pessoas curtiram o Festival da Virada em Salvador. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Atacante com mais de 50 jogos vai defender o Amazonas. Zanin será o relator de recursos sobre inegibilidade de Bolsonaro. Motociclista embriagado é preso em Santo Antônio de Jesus. Saiba quais são os reforços que devem se apresentar ao rubro-negro baiano para a disputa da Série A deste ano. Esses são alguns dos destaques aqui do Jornal à Tarde. Você confere inteiramente grátis na nossa página tvplay.com.br. Agora vamos às cotações de hoje. A arroba do comercializada a R$ 336,00 e em Piauí R$ 327,00. Camacan R$ 305,00. Eunápolis da mesma forma, R$ 305,00. Vamos falar do boi gordo agora. A arroba da carne bovina, né, 15 quilos, em Feira de Santana, está sendo comercializada hoje a R$ 220,00. Em Itapetinga, R$ 210,00. Em Teixeira de Freitas, R$ 209,00, assim como Salvador, nossa capital. Já Eunápolis, R$ 210,00. O café do tipo arábica em Vitória da Conquista, saca de 60 quilos. Em Barreiras, R$ 895,00. Em Vitória da Conquista, R$ 840,00. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 860,00. A praça mais valorizada a gente vê que é Barreiras, né? Olha, o café do tipo Conilon, tipo 7, saca de 60 quilos, amanheceu comercializando hoje em Eunápolis a R$ 635,00. Já em Itamaraju, ali pertinho de Eunápolis, R$ 635 também. Colatina, no Espírito Santo, onde o café é mais valorizado, né? Principalmente esse café que é a origem lá do Espírito Santo, R$ 650,00. Essas são as cotações para hoje, né? Do boi, do café, do cacau, para você ficar por dentro. Olha, gente, no final do programa eu queria só lembrar vocês que o gás de cozinha subiu, né? Aumentou, teve aumento hoje pela Selem aqui em Salvador. A Selem é aquela antiga refinaria Landulfo Alves que foi privatizada no governo do presidente Jair Bolsonaro e que, né, pratica hoje os maiores preços aqui no Brasil. Então, não se espante se o seu gás for o mais caro do Brasil, porque essa refinaria está sempre aumentando o preço, mesmo quando a Petrobras mantém seus preços estáveis, né? Segundo a diretoria da Selem, os preços do gás de cozinha, né, o chamado gás liquefeito, o preço subiu em função da variação cambial no mercado internacional. Mas a gente viu aí agora pelas informações, eu olhei ali há pouco, né, e mostrei aqui no Jornal à Tarde que o dólar está estável, né, a inflação nossa está se acomodando, então as guerras não estão influenciando muito na alta do petróleo recentemente. Inclusive aqui no Brasil a Petrobras baixou até o óleo diesel, né, para os caminhões, ônibus e outros carros. Enfim, está tudo tranquilo. Eu acho que não tinha motivo agora para esse presente, né, a população baiana, principalmente a população mais pobre, mais carente, do aumento de gás de cozinha no primeiro dia útil do ano. É lamentável que isso esteja acontecendo. O presidente Lula, atual presidente do Brasil, garantiu na sua campanha que iria desfazer essa venda, essa privatização da Petrobras com a Selem. Mas não fez nada disso, muito pelo contrário. Ele viajou, foi lá na Arábia Saudita cumprimentar os donos dessa empresa, que são os reis árabes lá, né? E não foi só uma vez, o presidente Lula esteve lá por 2 vezes, fez uma visita oficial e depois foi lá de novo pela COP 2023. Mas é isso aí, né? As promessas de campanha se perdem ao vento. Por falar em promessa de campanha, o presidente também prometeu que esse ano
resolveria de uma vez por todas o problema da demora em aposentar pessoas que foram encostadas ou precisam ser encostadas, aposentadas, né? Devido a acidente de trabalho ou doenças, né? Que hoje leva a pessoa a ficar impossibilitada de trabalhar. E hoje é uma variedade de doenças, não é só questão física, né? É uma questão mental também. Mas, infelizmente, a aposentadoria começa o ano com um prazo ainda altíssimo de pelo menos 52 dias para a pessoa conseguir fazer um processo de perícia e aposentadoria. Ainda é muito alto, né, devido a essa promessa que o presidente fez de que não passaria de 30 dias. Então, isso não é uma verdade hoje, continua sendo um período muito longo para a pessoa conseguir agendar sua perícia e dar entrada nos papéis para a sua aposentadoria. Vamos ver, né, quando essa situação vai se modificar, né, e a gente aguarda que isso aconteça em breve. Olha, gente, aqui na cidade de Itabuna, né, chegando ao assunto local da política, o prefeito Augusto Castro foi criticado no final de ano aí porque ele realizou um evento, né, que poderia ser um Réveillon, mas ele fez uma festa antecipada antes de voltar a Salvador, na sua residência, onde passou o Réveillon com a família, né? Tudo indica que ele não esteve em Itabuna nesse último final de semana. E algumas pessoas criticaram algumas publicidades de outdoor que o prefeito colocou na cidade, também da própria prefeitura, né, que desejava Feliz Natal, boas festas para a população. Mas as pessoas querem saber qual é o presente que a cidade ganhou da prefeitura e do prefeito. Porque só ele podia dar esse presente à cidade, inaugurar alguma obra, asfaltamento de alguns bairros, né? Mas a propaganda oficial apenas tratava de boas festas e feliz ano novo. Quer dizer, esse dinheiro público poderia ser investido para falar de obras, para falar dos presentes que a cidade ganha. Eu acho que era melhor do que desejar apenas boas festas, né? Fica a crítica construtiva aí que está vindo da população. Nós andamos pelas ruas aí nesse feriado, né? Conversamos com as pessoas e muita gente criticou aí a propaganda oficial da Prefeitura de Itabuna e também do prefeito Augusto Castro, que colocou um outdoor desejando Feliz Natal e boas festas para as pessoas. Né? Quando, na verdade, ali poderia estar, né, uma mescla, né, de desejar boas festas com entregas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. É uma pena. E é bom lembrar, né, não custa lembrar que esse ano é ano de eleição. O prefeito está correndo atrás aí para ver se consegue se reeleger, porque a sua rejeição ainda é alta, muito alta. E ele vai ter pouco tempo para desfazer essa rejeição. Por que pouco tempo? Porque é o último ano, é um ano de eleições, então o prefeito vai ter aí pelo menos até a data da convenção, onde ele se oficializa, né, candidato, para reverter essa rejeição. Caso ele não consiga fazer isso nos primeiros 6 meses desse ano, aí a sua reeleição poderá estar muito comprometida e a vaca já estaria no brejo. Então vamos aguardar para ver quais são as ações da Prefeitura de Itabuna para esse primeiro semestre, no intuito de reverter essa situação que está aí politicamente falando, né? Vamos aguardar para ver. E eu vi aí da secretária Sônia Fontes o que pode ser feito para fazer em 6 meses o que não foi feito em 3 anos, né? Que a cidade está carente de muitas obras, um transporte coletivo melhor e outras colocações aí que a população faz, né? Por exemplo, esgotos a céu aberto. Nós temos aquele canal do São Caetano ali que tiraram, acho que foi na gestão de Fernando Gomes, foram tiradas todas as pontes que ligavam aquelas ruas ali, São José, São Paulo, Cosme e Damião, né? Carlos Teixeira Barreto, 25 de dezembro. E ali virou uma coisa terrível, né? Uma casa de ratos, tem cobras ali, um matagal. Agora estão fazendo aquela feira ali, o governo do estado deve entregar essa feira no primeiro semestre, mas precisa cobrir aquele canal, ou pelo menos, se não cobrir, fazer aquelas pontes ali para as pessoas poderem atravessar. Porque você estando de carro hoje, a mobilidade ali é zero, você tem que dar uma volta, né? Ou pela Rua do Pati, ou pela Rua Floresta, sair na Avenida Princesa Isabel para depois entrar na feira e vice-versa. Você não tem ligações naquelas ruas transversais ali que passam sobre o canal do São Caetano. Então fica aí essa crítica, né? Nós andamos por ali tudo, as pessoas reclamando, né, que o canal está muito sujo ainda,
Claro que tem morador que não coopera, joga pneu ali dentro, joga resto de móveis, né? A gente já tem a oportunidade de ver até a geladeira, carro velho ali. Então as pessoas também precisam colaborar, né? Não esperar só pelo poder público, tem que fazer também a sua parte. E lembrar, gente, o que você joga no canal ali no bairro, ele vai parar no mar. Vai parar no mar. Não vai morrer ali, a geladeira não vai acabar ali dentro do canal, não. A água vem e leva, né? O pneu velho, as garrafas, PET. E isso está contaminando muito o oceano. Então hoje o que você joga aí no fundo da sua casa, na frente da sua casa, no canal, vai acabar reverberando lá no oceano. Aí depois você quer comprar um peixe numa peixaria aí perto da sua casa mesmo. Esse peixe foi pescado no mar. E esse peixe hoje está contaminado por metais pesados, né? E plástico. E aí você vai comer e vai adoecer. Olha o ciclo vicioso, né? Aí você vai depender de hospital bom, você vai depender aí de médicos bons para poder lhe tratar, vai gastar dinheiro com remédio. E isso começou aí, você jogando uma garrafa plástica na sua porta, jogando um resto de fogão, um resto de geladeira, um sofá velho, um pneu. Tudo voltou para o seu estômago, tá certo? Então não vamos comer lixo, né, gente? Vamos evitar jogar lixo no esgoto, que vai para o rio e o rio vai para o mar. É simples assim. Depois volta tudo para você, né? Aí você se autocontamina. Por hoje é só, o programa acabou. Amanhã, se Deus quiser, com fé em Deus, estaremos aqui para mais um programa. Até lá.